Meu nome é Marina e, aos 32 anos, sou dona de uma galeria de arte que revela novos artistas no centro de São Paulo. Mas, há 24 anos, eu era apenas uma menina de 8 anos, assistindo minha família se despedaçar. Meu pai levou meu irmão, minha mãe levou minha irmã e ninguém me levou. Depois de 2 décadas de silêncio, de repente, todos querem voltar para a minha vida, esperando encontrar a criança desesperada que eles abandonaram. Mas aquela menininha se foi. No lugar dela está uma mulher que se construiu do zero. Antes de contar minha história, me diga nos comentários de onde você está assistindo. E não se esqueça de se inscrever se histórias sobre superação e abandono ressoam com você, porque acredite, essa jornada foi intensa. Antes de tudo desmoronar, éramos o que a maioria das pessoas consideraria uma família normal. Morávamos em uma casa de alvenaria no subúrbio de Curitiba, com um balanço de pneu no quintal que meu pai pendurou em uma enorme mangueira. Ainda consigo visualizar o sol da tarde filtrando pelas folhas, criando sombras que dançavam sobre a pequena área de grama, onde nosso vira-lata Caramelo, o Caramelo, corria atrás de nós em círculos infinitos até que todos caíssemos no chão, rindo sem parar. Meu pai, o João, trabalhava como empreiteiro. Ele era alto, com ombros largos e mãos calejadas pelos anos de trabalho pesado. Ele tinha cheiro de serragem e chiclete de menta, uma combinação que me trazia uma sensação de segurança sempre que me pegava no colo para me abraçar. Minha mãe, a Helena, era enfermeira em tempo parcial no hospital da cidade. Ela tinha uma risada contagiante que começava suave e ia aumentando até fazer o corpo dela inteiro tremer. Seus cabelos loiros, escuros, estavam sempre presos em um rabo de cavalo prático, mas à noite ela me deixava escová-los, às vezes contando até 100 mechas, igualzinho às princesas dos livros de história. Meu irmão, o Lucas, era 2 anos mais velho do que eu. Tinha 10 anos quando tudo mudou. Ele era meu protetor, aquele que me ensinou a andar de bicicleta, correndo ao meu lado até que eu encontrasse meu equilíbrio e depois comemorando feito louco quando eu finalmente pedalava sozinha. Ele colecionava figurinhas e sabia todas as estatísticas, que recitava para mim, mesmo que eu raramente entendesse a importância delas. O que eu entendia era o orgulho na voz dele quando as explicava. A Sofia era minha irmã mais nova. Tinha apenas 6 anos quando nossa família se partiu. Ela tinha cachos loiros finos e o hábito de me seguir por toda parte. Eu lia histórias para ela dormir, fazendo vozes diferentes para cada personagem até que ela pegasse no sono. Ela tinha um elefante de pelúcia chamado Elefante, que a acompanhava em todos os lugares, com uma orelha puída de tanto ser abraçada. Nossa casa não era luxuosa, mas era nossa. Meu quarto tinha estrelas que brilhavam no escuro coladas no teto. Uma galáxia para eu olhar enquanto pegava no sono. A cozinha tinha cortinas amarelas que minha mãe mesma costurou e cadeiras diferentes ao redor da mesa de jantar que meu pai resgatou de várias construções e reformou. Os domingos eram dias de panquecas. Meu pai ficava no fogão, virando círculos dourados perfeitos enquanto minha mãe cortava as frutas. O Lucas colocava escondido gotas de chocolate na massa quando o pai não estava olhando. E a Sofia ria enquanto o observava, sua cúmplice. Eu era responsável por arrumar a mesa, colocando cada garfo e faca com cuidado, me sentindo tão adulta com minhas responsabilidades. O verão significava viagens para o litoral de Santa Catarina, onde passávamos dias inteiros construindo castelos de areia que a Sofia decorava com conchas e penas. Minha mãe lia romances embaixo de um guarda-sol, enquanto meu pai ensinava a mim e ao Lucas a nadar para além das ondas. Nessas noites, exaustos e com a pele bronzeada, tomávamos sorvete que escorria pelos nossos pulsos enquanto víamos o pôr do sol pintar o céu com tons de rosa e roxo. Quando completei 8 anos, minha mãe fez uma festa de aniversário para mim com um bolo de arco-íris e balões amarrados em todas as cadeiras. Meus amigos da escola vieram e brincamos de pega-pega no quintal até anoitecer. Meu pai ligou o aspersor de água para passarmos por baixo e minha mãe tirou fotos com sua velha câmera de filme, documentando cuidadosamente cada momento. Lembro de me sentir tão especial, tão amada, completamente alheia ao fato de que aquela seria nossa última celebração como uma família completa. Olhando para trás,
Havia pequenos sinais de problema que eu era jovem demais para reconhecer. O modo como o trabalho do meu pai parecia flutuar. Alguns meses ele trazia muito dinheiro, enquanto em outros, as conversas eram em voz baixa, com portas fechadas. A crescente frustração da minha mãe com nossa instabilidade financeira, o sorriso tenso que ela mostrava quando as contas chegavam pelo correio. Mas crianças normalmente não notam essas coisas, a menos que se tornem impossíveis de ignorar. Por muito tempo, nossa casa parecia segura, aconchegante, cheia da mágica comum da vida em família. Noites de jogos em que meu pai acusava dramaticamente minha mãe de trapacear no banco imobiliário. Jantares durante a semana em que cada um tinha que compartilhar a melhor parte do seu dia. O jeito que minha mãe beijava a testa de cada um de nós antes da escola, deixando um cheiro suave de seu perfume floral. Todos esses pequenos momentos formaram a base do meu mundo. Um mundo que eu acreditava ser tão sólido quanto as paredes de alvenaria da nossa casa. Eu não sabia então que as fundações podem rachar, que lares construídos sobre o amor ainda podem desmoronar. Eu não podia imaginar um futuro onde os 5 de nós nos tornaríamos estranhos, ou que eu seria a única a ser deixada para trás quando todos os outros seguissem em frente. As memórias daquela época são preciosas e dolorosas. Um lembrete de tudo o que perdi e de tudo o que tive que reconstruir sozinha. A primeira rachadura real na fundação da nossa família apareceu quando meu pai perdeu um grande contrato de construção com o qual ele estava contando. Lembro da noite em que ele chegou em casa horas depois do habitual, com o rosto cinzento de derrota. Minha mãe nos mandou brincar no porão, mas suas vozes desciam pelas escadas enquanto eles tinham a primeira briga séria que eu já tinha testemunhado. Como você pôde apostar tudo nesse único trabalho, João? A voz da minha mãe era aguda, acusadora, de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Era certo, Helena. Como eu ia saber que eles iriam fechar com outra empresa no último minuto? A voz do meu pai ecoou, defensiva e crua. Naquela noite, ouvi minha mãe chorando no quarto deles, os soluços suaves que ela tentava abafar com um travesseiro. Meu pai dormiu no sofá e o café da manhã no dia seguinte foi um silêncio total, a tensão tão densa que dava para sentir. Nas semanas que se seguiram, minha mãe começou a pegar turnos extras no hospital. Ela saía antes de nós acordarmos e às vezes só voltava quando já estávamos na cama. A ausência dela criou um vazio nas nossas rotinas diárias. Ninguém estava ali para ajudar com o dever de casa ou para ouvir histórias sobre o nosso dia na escola. Meu pai tentava preencher os 2 papéis, mas vivia distraído, o tempo todo no telefone tentando conseguir novos contratos enquanto as contas se amontoavam na bancada da cozinha. Uma noite, levantei para beber um copo de água e ouvi meu pai falando ao telefone na cozinha. Eu não sei como vamos pagar o financiamento este mês, ele sussurrou asperamente. As economias acabaram e os turnos extras da Helena mal cobrem as contas de água e luz. O medo na voz dele fez meu estômago se revirar em nós. O Lucas se fechou, passando mais tempo no quarto com a porta fechada. Parou de convidar amigos para casa e saiu do time de futebol, dizendo que simplesmente não estava mais interessado. Mas eu o flagrei encarando as chuteiras às vezes, os dedos passando pelo couro gasto com saudade. A Sofia começou a ter pesadelos, acordando e gritando sobre monstros debaixo da cama. Eu me arrastava para a cama dela, acariciava seu cabelo até que ela voltasse a dormir, sussurrando palavras de tranquilidade. Eu já não tinha tanta certeza de que acreditava mais nessas promessas. Nossos pais estavam tão imersos em suas próprias lutas que não notavam como todos nós estávamos reagindo à mudança de atmosfera em nossa casa. O Natal daquele ano foi uma sombra das celebrações anteriores. Sem árvore, sem presentes, apenas um pequeno jantar que minha mãe preparou entre os turnos, durante o qual nossos pais mal conversaram um com o outro. O Lucas mexia na comida enquanto a Sofia perguntava repetidamente quando o Papai Noel viria, perguntas que nossos pais desviavam até que ela finalmente parou de perguntar. Em janeiro, nossos avós paternos vieram nos visitar. Eu os ouvi conversando com meus pais em tons baixos e preocupados. Eles ofereceram ajuda, embora eu não entendesse exatamente de que tipo. Mas meus pais recusaram.
O orgulho do meu pai ainda estava intacto, apesar de todo o resto estar desmoronando ao nosso redor. Vamos resolver isso sozinhos, ele insistiu, enquanto o rosto da minha avó se enrugava de preocupação. Meu pai começou a beber mais. Não todas as noites, mas com frequência suficiente para que a lixeira de recicláveis se enchesse de latas de cerveja vazias mais rápido do que antes. Ele adormecia assistindo televisão, às vezes sem nem chegar na cama. Minha mãe se tornou emocionalmente distante, seguindo os passos de cuidado sem o calor que antes caracterizava suas interações conosco. As manhãs se tornaram minha responsabilidade. Eu levantava cedo para fazer cereal para a Sofia e para o Lucas quando nossos pais dormiam até mais tarde ou já tinham saído para o trabalho. Aos 8 anos, me tornei a guardiã das rotinas, garantindo que os dentes fossem escovados e que as mochilas estivessem prontas para a escola. Eu levava a Sofia até a sala de aula dela, prometendo encontrá-la depois da escola, assumindo um papel que nenhuma criança deveria ter que assumir. Uma tarde, cheguei em casa mais cedo da casa de uma amiga e ouvi minha mãe ao telefone no quarto dela. A porta estava entreaberta e, através dela, eu podia vê-la sentada na beira da cama, uma das mãos esfregando a testa como se estivesse tentando afastar uma dor de cabeça. Eu não sei mais quais são nossas opções, Luísa, ela dizia para minha tia. As crianças, eu simplesmente não posso dar a vida que elas merecem desse jeito. Houve uma pausa. Falamos em separação, mas o que acontece com as crianças? Quem vai para onde? O frio e o pavor que me invadiram com essas palavras ainda me assombram. Quem vai para onde? Como se fôssemos móveis a serem divididos em um divórcio. As brigas aumentaram. Uma noite, a coisa ficou tão feia que meu pai deu um soco na parede da sala. Eu assisti da escada, paralisada de medo, enquanto minha mãe gritava que ele estava fora de controle. O Lucas me puxou para o meu quarto, onde a Sofia já estava escondida debaixo das cobertas. Os 3 de nós nos encolhemos juntos na minha cama, com o braço do Lucas, protetoramente, em volta de nós 2, enquanto ouvíamos os sons da nossa família implodindo. Mais tarde, naquela semana, encontrei minha mãe chorando sozinha no banheiro. A porta não estava totalmente fechada e, pela fresta, eu podia vê-la sentada na tampa do vaso sanitário, com os ombros tremendo em silêncio. Eu queria ir até ela, oferecer o mesmo conforto que dava para a Sofia depois dos pesadelos, mas algo me deteve. Talvez fosse a percepção de que certas dores eram grandes demais para uma criança consertar. Comecei a criar jogos de distração para meus irmãos. Montávamos fortes elaborados no porão, usando lençóis velhos e móveis. Eu inventava caças ao tesouro pela casa e pelo quintal. Qualquer coisa para protegê-los da realidade de nossa vida familiar em desintegração, para lhes dar momentos de infância normal em meio ao caos. Mas eu não conseguia me distrair da verdade. Algo irreparável havia se quebrado entre nossos pais. Meu pai se mudou para o quarto de hóspedes no porão. A separação dentro de nossa casa parecia um prelúdio para algo pior. Eu ficava acordada à noite, ouvindo por sons de reconciliação que nunca vinham, imaginando cenários onde eles resolveriam as coisas e nós voltaríamos a ser a família que éramos antes. O dia em que encontrei os papéis de divórcio na bolsa da minha mãe foi o dia em que a esperança morreu. Eu não estava bisbilhotando de propósito, apenas procurando por um chiclete, mas lá estavam eles, documentos oficiais com termos como dissolução do casamento e guarda dos filhos. Eu não entendia toda a linguagem jurídica, mas entendia o suficiente. Aquilo não era temporário, era o fim. Naquela noite, depois de já estarmos na cama, sentei no topo da escada e ouvi meus pais discutindo qual criança iria para onde. O jeito casual como eles nos dividiram ainda me gela o sangue quando penso nisso. O Lucas deveria vir comigo, meu pai disse. Ele precisa de uma influência masculina na idade dele. Tudo bem, mas a Sofia fica comigo, minha mãe respondeu. Ela é muito pequena para ficar sem a mãe. Eu esperei, prendendo a respiração, para um deles me mencionar, para lutar por mim, para me reivindicar como o Lucas e a Sofia tinham sido reivindicados. Mas a conversa passou para acordos financeiros e horários de visita. E meu nome nunca foi falado. Era como se eu não existisse, como se fosse invisível para as pessoas que me deram a vida. Naquela noite, chorei em silêncio no meu travesseiro,
com cuidado para não acordar a Sofia, que tinha se arrastado para a minha cama novamente. Eu estava encarando a primeira percepção devastadora da minha jovem vida. Na redistribuição da nossa família, não havia um lugar reservado para mim. A manhã em que tudo mudou para sempre começou como qualquer outra. Eu acordei cedo, como já tinha virado meu hábito, e desci para fazer o café da manhã. Encontrei meu pai e o Lucas na sala, com malas embaladas ao lado deles. Meu pai estava ajoelhado na frente do Lucas, com as mãos nos ombros dele, falando em uma voz baixa e séria. Estamos fazendo uma viagem, meu pai explicou quando me notou parada na porta. Eu e o Lucas precisamos de um tempo para resolver as coisas. O Lucas parecia confuso, com os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Quando ele me abraçou para se despedir, sussurrou. Te ligo logo, eu prometo. Sua voz tremendo de incerteza. Eu me agarrei a ele de alguma forma, sabendo que aquilo não era uma viagem normal, que algo mais definitivo estava acontecendo. Meu pai mal olhou para mim quando eles saíram. Apenas um rápido, seja boazinha com sua mãe, Marina, antes de levar o Lucas para o carro, onde eu notei vários sacos de lixo cheios do que pareciam ser roupas e brinquedos. Não era bagagem para uma viagem, mas pertences para uma mudança. Depois que eles foram embora, minha mãe se trancou no quarto e não saiu. Eu a ouvi soluçando através da porta, mas minhas batidas não foram respondidas. A Sofia continuava perguntando para onde o pai e o Lucas tinham ido, e eu não sabia o que dizer a ela. Jantamos cereal naquela noite, e eu li 3 histórias extras para a Sofia na hora de dormir, tentando manter alguma sensação de normalidade. Minha mãe continuou no quarto no dia seguinte. Eu fiz sanduíches de pasta de amendoim para o almoço, ajudei a Sofia a escovar os dentes e tentei ligar para o celular do meu pai várias vezes. A ligação caía direto na caixa postal em todas as tentativas. Naquela noite, a Sofia e eu dormimos juntas na minha cama novamente. O corpinho dela se aconchegou ao meu, procurando por um conforto que nós duas precisávamos desesperadamente. No terceiro dia, minha mãe emergiu do quarto com um rosto pálido e uma expressão determinada. Ela se moveu pela casa com uma eficiência robótica, puxando malas e enchendo-as com as roupas e brinquedos da Sofia. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela parou apenas por um instante. Eu e a Sofia precisamos de um novo começo, ela disse, sem olhar nos meus olhos. Vamos ficar na casa da tia Luísa por um tempo. E eu? Perguntei com o pânico crescendo no meu peito. Quando vamos voltar para casa? A expressão da minha mãe alternou entre culpa e determinação. Você vai ficar aqui por enquanto. Voltaremos para te buscar quando as coisas se acalmarem, eu prometo. Eu não acreditei nela, mas eu tinha 8 anos e estava impotente para impedir o que estava acontecendo. A Sofia chorou quando percebeu que eu não ia, estendendo a mão para mim dos braços da minha mãe enquanto se dirigiam para o carro. Por que a Marina não pode vir? Ela choramingou, o rosto vermelho e as lágrimas escorrendo. A Marina precisa ficar aqui, caso seu pai volte. Minha mãe respondeu, uma mentira que eu reconheci mesmo naquela época. Ficaremos juntas de novo em breve. Então elas foram embora, e eu fiquei sozinha na nossa casa. Completamente sozinha aos 8 anos. No primeiro dia, por conta própria, fingi que era uma aventura. Tomei sorvete no café da manhã porque não tinha ninguém para me proibir. Assisti a programas de televisão que minha mãe nunca permitia. Pulei na cama dos meus pais. Mas a liberdade rapidamente deu lugar ao medo quando a escuridão caiu e a casa fez barulhos estranhos que eu nunca tinha notado antes. Dormi com todas as luzes acesas naquela noite, com o caramelo se encolhendo, protetoramente, aos meus pés. Na manhã seguinte, percebi que ninguém tinha dado comida a ele. Então, despejei uma caixa inteira de ração na tigela dele, sem saber o quanto ele precisava, mas querendo ter certeza de que teria o suficiente. No terceiro dia sozinha, a situação da comida estava ficando precária. Eu tinha esgotado as opções fáceis, como cereal e sanduíches. O leite tinha azedado. Eu não sabia como cozinhar nada que exigisse o fogão ou o forno. O caramelo e eu dividíamos biscoitos e fatias de queijo da geladeira. Eu continuava ligando para o telefone do meu pai e agora também para o da minha mãe, mas nenhum deles atendia. Deixei mensagens chorosas perguntando quando eles voltariam para me buscar, implorando para não ser mais deixada sozinha. O silêncio em resposta era ensurdecedor.
No quarto dia, houve uma batida na porta. A dona Cláudia, nossa vizinha, estava lá com uma expressão preocupada. Ela tinha notado que eu estava em casa sozinha e queria ver se estava tudo bem. Menti, dizendo que minha mãe tinha ido ao mercado e voltaria logo. Mas a dona Cláudia percebeu a mentira, especialmente quando o caramelo correu até mim, claramente sem comida e sem ter passeado. "Onde estão seus pais, querida?" ela perguntou suavemente. Eu desabei, contando a ela tudo em meio a soluços. Como meu pai levou o Lucas, minha mãe levou a Sofia e ninguém me levou. Como eles prometeram voltar, mas não tinham ligado. Como eu estava ficando sem comida e tinha medo à noite. O rosto da dona Cláudia se transformou de preocupação em horror enquanto eu falava. Ela me levou para a casa dela, me deu uma refeição decente e chamou a assistência social. Naquela mesma noite, uma assistente social chamada Ana Paula Silva estava sentada à minha frente na sala da dona Cláudia, fazendo perguntas para as quais eu não tinha respostas. "Você sabe para onde seus pais foram? Eles têm algum número? Você tem avós ou outros parentes por perto? Nenhum perto o suficiente. Há quanto tempo você está sozinha?" 4 dias. A Ana Paula tinha uma voz suave, mas não conseguia esconder a pena em seus olhos. Aquela pena se tornaria uma expressão familiar nos rostos dos adultos na minha vida nos anos que viriam. Ela me explicou que eu precisaria ir com ela, que eu não poderia ficar na casa vazia, que eles tentariam entrar em contato com meus pais. Ela me deixou arrumar uma pequena bolsa de roupas e levar meu urso de pelúcia, o ursão, que eu tinha desde bebê. O caramelo foi para o abrigo de animais, mais uma perda em uma semana cheia delas. A audiência no Tribunal de Família, uma semana depois, foi fria e estéril, cheia de adultos falando sobre mim como se eu não estivesse ali. Nenhum dos meus pais apareceu, embora aparentemente tivessem sido notificados. O juiz, um senhor mais velho com olhos gentis, mas uma boca séria, me declarou uma protegida do Estado. Assim, em menos de 2 semanas, eu passei de ser parte de uma família a ser um número de caso no sistema de acolhimento. Meu primeiro lugar foi com a família Pires, um casal com 3 filhos biológicos que acolhiam crianças por causa da renda extra. Eles não eram cruéis, mas também não eram carinhosos. Eu dormia em um sofá-cama na sala de TV do porão. Meus pertences, os poucos que eu tinha, eram guardados em um saco de lixo preto, já que não havia cômoda ou espaço no armário para mim. Os filhos deles me olhavam com desconfiança, nunca me incluindo em seus jogos ou conversas. Eu escrevia cartas para o Lucas e para a Sofia, despejando meu coração no papel, dizendo que sentia falta deles e perguntando quando nos veríamos novamente. Eu as endereçava para a casa da tia Luísa, o único lugar que eu conseguia pensar que minha mãe e a Sofia poderiam estar. Elas voltaram semanas depois, com o carimbo devolvido ao remetente sem endereço de encaminhamento. Uma vez, consegui ligar para o celular do meu pai quando a senhora Pires não estava prestando atenção. Uma mulher atendeu com a voz carregada de irritação, quando perguntei pelo meu pai. "Ele não pode atender o telefone", ela disse. "Quem está falando?" "É a Marina, a filha dele." Eu respondi, com a esperança crescendo de que finalmente tinha feito contato. Houve uma pausa. "Vou dizer a ele que você ligou, antes de a linha ficar muda." Ele nunca ligou de volta. Eu também deixei mensagens na casa da tia Luísa, ligando quando sabia que a senhora Pires estava ocupada com os filhos dela. As respostas da minha tia eram vagas e desconfortáveis. "Sua mãe está passando por muita coisa agora", ou "eles vão entrar em contato quando estiverem prontos." Nunca uma conexão direta, nunca respostas para minhas perguntas sobre quando eles voltariam para me buscar. Aos poucos, descobri que meus pais tinham se mudado para fora do estado. Meu pai tinha levado o Lucas para Santa Catarina, onde tinha encontrado trabalho em um grande projeto comercial. Minha mãe e a Sofia estavam em Minas Gerais com a tia Luísa, supostamente até minha mãe conseguir se reerguer. Nenhum deles tinha deixado informações de contato com a agência de acolhimento. Nenhum deles tinha comparecido a nenhuma das audiências sobre minha guarda. Nenhum parecia preocupado com o que tinha acontecido comigo depois que foram embora. 6 meses depois de estar com os Pires, um cartão de aniversário chegou para mim, enviado pelo Lucas. Tinha sido encaminhado várias vezes e estava semanas atrasado. Dentro,
Havia um cartão comprado em loja com uma mensagem breve. Feliz aniversário, Marina. Sinto sua falta, Lucas. Sem endereço de remetente, sem número de telefone, apenas a confirmação de que ele estava vivo e se lembrava de mim. Eu dormi com aquele cartão debaixo do meu travesseiro até ele se desfazer de tanto manuseio. A senhora Pires me encontrou chorando sobre os restos esfarrapados do cartão uma noite. Ela se sentou ao meu lado no sofá-cama, batendo nas minhas costas de um jeito desajeitado. Às vezes, as famílias simplesmente não conseguem ficar juntas, ela disse, provavelmente tentando ser gentil, mas errando o alvo completamente. Mas você está segura aqui, e isso é o que importa. Mas eu não estava segura. Na verdade, não. Porque um mês depois, os Pires decidiram que queriam se concentrar em seus filhos biológicos. E assim, eu estava arrumando meu saco de lixo novamente, me mudando para uma nova casa temporária com estranhos que também não me queriam. Meu segundo lugar foi com a família dos Souza, que já abrigava outras 5 crianças em uma casa apertada de 3 quartos. O Sr. Souza era rigoroso a ponto de ser militarista, aplicando regras sobre tudo, desde horários de banheiro até a quantidade exata de tempo que podíamos gastar no dever de casa. A Sra. Souza era em grande parte indiferente, passando pelos movimentos de cuidado sem qualquer envolvimento emocional. Eu dividia um beliche com outras 2 meninas em um quarto feito para uma criança. Meu espaço consistia em 1/3 de uma cômoda e um cesto de plástico debaixo da cama, onde eu guardava meus poucos itens pessoais, que agora incluíam o cartão de aniversário do Lucas, preservado entre 2 pedaços de fita adesiva transparente para evitar que se deteriorasse ainda mais. Mudar de escola no meio do ano dificultava fazer amigos. Eu era a garota nova, a criança do acolhimento com roupas de segunda mão e sem pais para comparecer às reuniões da escola. Eu me tornei quieta, ficando na minha e focando nos estudos como uma fuga do caos do lar de acolhimento. Os professores em grande parte me ignoravam, já que eu não causava problemas. E os outros alunos aprenderam rapidamente que eu não compartilhava detalhes sobre minha situação em casa, eventualmente perdendo o interesse na novidade da minha presença. Um dos garotos mais velhos, o Daniel, tinha o hábito de roubar das crianças mais novas. Ele pegou o bracelete que a dona Cláudia tinha me dado antes de eu sair, o único presente que eu tinha recebido desde que entrei no sistema. Quando o confrontei, ele ameaçou contar ao Souza que eu tinha quebrado as regras da casa se eu o denunciasse. Aprendi então outra lição dura no sistema de acolhimento. Às vezes, você tem que escolher com quais perdas você pode viver. Os assistentes sociais iam e vinham com uma frequência alarmante. Cada novo sabia menos sobre meu caso do que o anterior, lendo de um arquivo que continha os fatos básicos, mas nenhum do contexto emocional do meu abandono. Eles faziam perguntas padrão sobre meu bem-estar físico, se eu estava frequentando a escola regularmente, se eu tinha alguma preocupação com meu lugar. Eu aprendi a dizer o que eles queriam ouvir, sabendo que reclamar raramente levava a melhorias e frequentemente resultava em mais transtornos. Durante uma visita, um assistente social particularmente apressado mencionou casualmente que tinha recebido uma atualização sobre meus irmãos. O Lucas estava jogando futebol em um time juvenil em Santa Catarina e se saía bem na escola. A Sofia tinha se ajustado à sua nova vida em Minas Gerais e estava fazendo aulas de dança. Eles estavam prosperando enquanto eu estava sobrevivendo, e o contraste era uma pílula amarga de engolir. Depois de 8 meses com Souza, fui movida novamente, desta vez para a família Ferreira. Na superfície, eles pareciam perfeitos, uma casa suburbana organizada. A senhora Ferreira, que fazia biscoitos para o lanche da tarde. O senhor Ferreira, que treinava um time de futebol infantil. Pela primeira vez, eu tinha meu próprio quarto, com uma cama de verdade, uma cômoda e uma escrivaninha. Ousei ter esperança de que aquilo poderia ser diferente, mas as aparências podem enganar. A persona de dona de casa carinhosa da senhora Ferreira desaparecia quando as portas se fechavam, substituída por comentários cortantes e padrões impossíveis de seguir. Nada que eu fazia era bom o suficiente. Minhas notas, apesar de serem a maioria, poderiam ser mais altas. Minhas tarefas nunca eram completadas a contento dela. Minha aparência era constantemente criticada, desde meu cabelo.
Por que você não consegue deixá-lo arrumado? Até minha postura. Fique reta, você não é uma corcunda. O abuso verbal era constante, mas cuidadoso, nunca cruzando limites que desencadeariam uma denúncia obrigatória se eu mencionasse algo para minha assistente social. Você é tão preguiçosa, não é de se admirar que seus pais não te quisessem. Ela dizia enquanto sorria para um senhor Ferreira. Ou, se você fosse minha filha de verdade, eu teria vergonha de te levar a qualquer lugar, enquanto me levava para a escola. Eu aprendi a me tornar invisível naquela casa, a falar apenas quando me dirigiam a palavra, a antecipar necessidades antes que fossem expressas. Desenvolvi insônia, ficando acordada, planejando como evitar críticas no dia seguinte. Meu desempenho escolar começou a sofrer, já que a exaustão cobrava seu preço, dando à senhora Ferreira mais munição para seus ataques verbais. Depois de um ano com a família Ferreira, fui movida para o que se tornaria meu pior lugar, a casa dos Santos. O Sr. Santos raramente estava em casa, trabalhando em turnos noturnos em uma fábrica. A Sra. Santos colecionava crianças por causa dos cheques, gastando o dinheiro consigo mesma, enquanto nos mantinha em rações de comida estritas. As refeições eram monitoradas, os lanches proibidos, e a comida era regularmente retida como punição por mau comportamento percebido. Aos 14 anos, com fome e desesperada, eu fugi. Passei 3 dias vivendo em uma praça, dormindo em bancos e roubando comida de supermercados antes que a polícia me encontrasse e me devolvesse ao sistema de acolhimento. Os Santos não me queriam de volta depois da minha façanha. Então eu entrei em mais uma casa temporária enquanto esperava por um lugar mais permanente. Foi durante esse período de transição que minha orientadora do ensino médio, a profa. Carla, notou algo em mim que eu há muito tempo tinha parado de ver em mim mesma: potencial. Apesar da minha frequência irregular e desempenho inconsistente, minhas notas em testes padrão eram excepcionais. A profa. Carla começou a me defender, sugerindo aulas avançadas e me conectando com recursos escolares que eu não sabia que existiam. Você é inteligente, Marina, ela me disse durante uma de nossas reuniões semanais. Muito inteligente. E esse seu cérebro é seu bilhete de saída da situação em que você está. Meu novo lugar foi com a dona Harriet, uma senhora solteira que tinha acolhido dezenas de adolescentes ao longo dos anos. Ela não era excessivamente afetuosa nem friamente distante, mas oferecia limites claros e expectativas consistentes. A casa dela era modesta, mas confortável, com estantes de livros cobrindo quase todas as paredes. Não espero que você me chame de mãe, ela disse na minha primeira noite lá. Não estou tentando substituir ninguém, mas enquanto você estiver aqui, você terá estabilidade, respeito e oportunidades. O que você fará delas depende de você. Pela primeira vez em anos, experimentei estabilidade genuína. Dona Harriet mantinha as mesmas rotinas dia após dia. Jantar às 18 horas, dever de casa até às 20, hora da leitura até às 21h30, e luzes apagadas às 22h. Ela checava minhas tarefas, não para criticar, mas para oferecer ajuda se necessário. Ela comparecia às reuniões de pais e professores e me defendia quando os professores subestimavam minhas habilidades. Eu descobri o alívio na arte durante aqueles anos com Dona Harriet. Ela me notou rabiscando constantemente e me comprou blocos de desenho e lápis de verdade. Eu passava horas no meu quarto desenhando, expressando no papel as emoções que eu não conseguia verbalizar. Dona Harriet nunca me pressionava, mas ela pendurava minhas melhores peças no corredor, um reconhecimento silencioso do meu talento. No meu penúltimo ano do ensino médio, a profa. Carla e a Dona Harriet estavam me encorajando a considerar a faculdade, algo que parecia impossível antes. Elas me ajudaram a pesquisar bolsas de estudo para jovens em acolhimento e me guiaram na escrita dos textos de inscrição. Pela primeira vez, me permiti imaginar um futuro além do sistema que tinha definido minha adolescência. Então, durante meu último ano, Dona Harriet recebeu um diagnóstico de câncer terminal. Ela me contou diretamente, sem drama ou emoção excessiva. Tenho 6 meses, talvez menos, ela disse durante nosso café da manhã de domingo.
Atualizei meu testamento e falei com sua assistente social. Você vai precisar de um novo lugar para terminar o ano letivo. Eu tinha 17 anos, a menos de um ano de sair do sistema de qualquer maneira. A ideia de mais uma mudança, mais um ajuste, era exaustiva. Mas, mais do que isso, eu estava enfrentando a perda do único adulto que consistentemente tinha estado lá por mim em quase uma década. A saúde de Dona Harriet declinou rapidamente. Em 3 meses, ela estava em cuidados paliativos, e eu estava de volta a um lugar temporário, desta vez com um casal que acolhia principalmente por razões religiosas e tentava diariamente me converter à sua fé particular. Eu visitava Dona Harriet todos os dias depois da escola até ela falecer, segurando sua mão e lendo em voz alta de seus livros favoritos. O funeral dela foi pequeno, mas digno, frequentado principalmente por ex-jovens em acolhimento cujas vidas ela tinha tocado. Éramos um grupo heterogêneo de idades, origens e destinos diferentes, unidos por nossa experiência em sua casa. Foi a primeira vez, desde o abandono da minha família, que senti um luto genuíno, uma medida de quão raras as conexões significativas tinham se tornado na minha vida. 2 meses depois, eu completei 18 anos e saí do sistema de acolhimento. Eu tinha um diploma do ensino médio, uma aceitação para a faculdade comunitária baseada em bolsas de estudo para ex-jovens em acolhimento e R$ 752 economizados de empregos de meio período. Não tinha família para ligar, nem casa para voltar, e nem rede de segurança caso eu falhasse. Com minhas modestas economias, consegui uma vaga em um apartamento compartilhado com outras 3 garotas, todas estudantes de faculdades diferentes em São Paulo. O apartamento era pequeno, o bairro questionável, mas era o primeiro espaço que parecia realmente meu, mesmo que eu estivesse apenas alugando um canto dele. Me matriculei na faculdade comunitária enquanto trabalhava em 2 empregos, turnos da manhã em uma lanchonete e à noite em uma loja de varejo no shopping. Entre o trabalho e as aulas, eu dormia em média 5 horas por noite, mas a exaustão parecia ter um propósito, diferente da fadiga profunda dos meus anos em acolhimento. Esse cansaço vinha com salários, com créditos se acumulando para um diploma, com impulso para a frente. Durante meu 2º semestre, me matriculei em uma aula de História da Arte como disciplina eletiva. O professor, o Dr. Carlos, notou meus desenhos nas margens das minhas anotações e pediu para ver mais do meu trabalho. Relutantemente, mostrei a ele meu caderno de esboços, esperando o tipo de encorajamento vago que adultos frequentemente oferecem às crianças por educação. Em vez disso, ele ficou genuinamente impressionado. Você tem uma compreensão natural de composição e luz, ele disse, folheando as páginas de retratos e paisagens que eu tinha criado. Você já pensou em seguir a arte a sério? A ideia nunca tinha me ocorrido. A arte tinha sido minha fuga, minha terapia, nunca uma possível carreira. Mas o interesse do Dr. Carlos acendeu algo. Ele me conectou com o departamento de arte da faculdade, me ajudou a me inscrever para uma bolsa de estudos específica para estudantes de artes plásticas e me orientou na construção de um portfólio adequado. No final do meu 2º ano na faculdade comunitária, eu tinha garantido uma bolsa integral para concluir meu curso de bacharelado na Universidade Estadual. Pela primeira vez, me permiti sentir orgulho genuíno das minhas conquistas, de reconhecer que tinha criado oportunidades para mim mesma, apesar de ter começado com nada. Mudar para o alojamento da universidade me apresentou a Luísa, que se tornaria minha primeira melhor amiga de verdade desde a infância. Ela estudava administração, prática e ambiciosa, mas com uma criatividade que complementava minhas tendências mais artísticas. Ficávamos acordadas até tarde, conversando sobre tudo e nada, o tipo de amizade fácil que eu tinha observado outros tendo, mas nunca tinha experimentado. Você nunca fala da sua família, ela notou uma noite enquanto compartilhávamos uma pizza no nosso quarto do dormitório. Não tenho uma, eu respondi, a casualidade praticada de anos suavizando a dor da admissão. A Luísa não insistiu, não ofereceu uma simpatia vazia. Ela apenas assentiu e disse: Bem, você pode compartilhar a minha nos feriados, se quiser. Minha mãe sempre cozinha o suficiente para um exército de qualquer jeito.
Aquela simples oferta de inclusão significou mais do que ela poderia saber. Pelos próximos 3 anos, eu passei as festas de fim de ano com a barulhenta família da Luísa, observando o carinho fácil deles uns com os outros, aprendendo como era uma dinâmica familiar saudável. Foi ao mesmo tempo curador e doloroso, um vislumbre do que eu tinha perdido, mas também do que era possível. Durante meu penúltimo ano, consegui uma posição de trabalho-estudo na galeria do campus, auxiliando com a montagem de exposições e tarefas administrativas. Descobri que tinha um talento não apenas para criar arte, mas para curá-la, para entender como as peças trabalhavam juntas para contar uma história coesa. Me senti atraída pelo lado do negócio tanto quanto pelos aspectos criativos, fascinada pela intersecção entre arte e comércio. Naquele mesmo ano, conheci o Rafael em uma aula avançada de pintura. Ele era atencioso e paciente, nunca me pressionando por mais informações sobre meu passado antes que eu estivesse pronta para dá-las. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, construído sobre respeito mútuo e interesses compartilhados. Ele foi a primeira pessoa para quem contei a história completa do meu abandono, sentada no chão do apartamento dele às 3 da manhã, as palavras jorrando depois de anos de contenção cuidadosa. Eu fiquei esperando que você tivesse problemas de confiança, ele disse quando terminei. Eu ri em meio às lágrimas. O que você acha que é isso? Eu te conheço há 8 meses e só agora estou te contando porque nunca falo da minha infância. Ele sorriu, afastando meu cabelo do meu rosto. Ponto justo. Mas você está aqui. Você está me deixando entrar. Isso exige uma coragem incrível depois do que você passou. O Rafael me ajudou a ver que minhas defesas, embora necessárias para a sobrevivência, também estavam me impedindo de viver a vida plenamente. Com o encorajamento dele, comecei a fazer terapia através do Centro de Aconselhamento da Universidade, finalmente abordando o trauma do abandono que eu tinha carregado sozinha por tanto tempo. A formatura veio com um triunfo agridoce. Recebi meu diploma com honras, cruzei o palco sob os aplausos da Luísa e do Rafael, mas sentia a ausência da família de forma aguda. Sem pais radiantes de orgulho, sem irmãos acenando entusiasticamente da plateia. Mesmo depois de todos aqueles anos, ainda havia um vazio onde essas conexões deveriam estar. Depois da formatura, usei minha experiência na galeria para conseguir uma posição de assistente em um pequeno espaço de arte contemporânea em São Paulo. O salário era pouco acima do mínimo, mas era na minha área, uma porta de entrada para o mundo da arte. Dividi um apartamento com a Luísa, que tinha conseguido um emprego de marketing de nível de entrada, e continuei minhas sessões de terapia, determinada a construir uma relação mais saudável com meu passado. Minha carreira progrediu constantemente. Em 2 anos, fui promovida a curadora associada, responsável por descobrir novos artistas e conceituar exposições. O diretor da galeria reconheceu meu olhar para talentos emergentes e minha habilidade de me comunicar com artistas de forma eficaz, habilidades que me diferenciavam dos meus colegas. Mas o crescimento pessoal não foi tão direto quanto o avanço profissional. Um dia, andando pela Avenida Paulista, avistei um homem que se parecia com meu pai. O mesmo porte, o mesmo andar, o mesmo jeito de inclinar a cabeça enquanto esperava para atravessar a rua. O ataque de pânico veio sem aviso, me deixando ofegante em uma calçada movimentada, desorientada, e de repente, com 8 anos novamente, vendo ele ir embora de carro com meu irmão. Aquele incidente me fez voltar à terapia com um compromisso renovado. Eu precisava abordar não apenas o abandono em si, mas o impacto contínuo que ele tinha na minha vida diária, a maneira como ele coloria meus relacionamentos e minha autopercepção. Comecei a entender que a cura não era um destino, mas um processo, um com o qual eu provavelmente estaria envolvida pelo resto da minha vida. Durante esse tempo, cultivei um círculo próximo de amigos, que se tornaram a família que eu escolhi para mim mesma. Além da Luísa, havia o Marcos, um chefe que organizava jantares elaborados em seu pequeno apartamento. A Helena, uma bibliotecária com um conhecimento enciclopédico de fatos obscuros, e o David, um desenvolvedor de software com um humor seco que nunca falhava em me fazer rir. Criamos nossas próprias tradições e sistemas de apoio, aparecendo uns para os outros de maneiras que minha família biológica nunca tinha feito. Tínhamos cafés da manhã de fim de semana onde discutíamos nossas vitórias e fracassos com mimosas.
reuniões de feriado onde cada um contribuía com pratos que representavam nossas diversas origens, noites de cinema, torneios de jogos, festas de dança improvisadas em salas pequenas demais para acomodar nosso entusiasmo. Esses rituais substituíram as tradições familiares que eu tinha perdido, criando novas memórias para sobrepor as dolorosas. Depois de 3 anos economizando cada real extra, dei o salto e abri minha própria pequena galeria. O espaço era modesto, uma antiga livraria em um bairro à beira da gentrificação, mas era meu. Eu me concentrei em apresentar artistas locais que, de outra forma, teriam dificuldade em encontrar representação, particularmente aqueles de origens desfavorecidas semelhantes à minha. O sucesso da galeria superou minhas expectativas. Os críticos de arte elogiaram meu olhar fresco e minha capacidade sobrenatural de identificar talentos antes que eles estourassem. Publicações locais apresentaram o espaço em guias culturais da cidade. Artistas me procuravam, confiando que eu representaria seu trabalho com integridade e compreensão. Aos 29 anos, eu tinha estabilidade financeira suficiente para comprar meu primeiro apartamento. Um quarto em um prédio comercial convertido com tetos altos, perfeito para exibir a arte que eu tinha começado a colecionar. No dia em que assinei os papéis do financiamento, sentei sozinha no espaço vazio, com as chaves na mão, e chorei, não de tristeza, mas de uma profunda percepção. Eu tinha criado segurança para mim mesma. Depois de anos de casas temporárias e espaços emprestados, eu tinha uma prova tangível de que poderia prover o que meus pais tinham falhado em me dar. Meu relacionamento com o Miguel começou durante este período de estabilidade e sucesso. Ele era um arquiteto que veio a uma das minhas aberturas de galeria, mais interessado nas características do prédio do que na arte, até que eu o flagrei estudando uma instalação particularmente desafiadora com genuína curiosidade. Diferente do Rafael, que tinha me ajudado a iniciar minha jornada de cura, mas que, em última análise, queria mais abertura emocional do que eu podia oferecer, o Miguel entendia de limites. Tendo perdido sua própria mãe em uma idade jovem, ele reconhecia a resiliência particular que vem de navegar por uma perda significativa no início da vida. Nós dois estamos construindo nossas vidas do zero, ele observou em nosso terceiro encontro. Há algo bonito nisso. Criar exatamente o que você quer, sem o peso das expectativas. Por anos, eu tinha feito buscas periódicas pela minha família na internet, procurando os nomes do Lucas e da Sofia, checando redes sociais por qualquer vestígio de meus pais. Essas buscas se tornaram menos frequentes à medida que eu construía minha própria vida. A necessidade desesperada de me reconectar foi gradualmente substituída pela curiosidade, depois por algo próximo à indiferença. Tomei a decisão consciente de parar de procurar, de me concentrar no presente e no futuro, em vez de um passado que eu não podia mudar. Encontrei paz em aceitar que a família podia ser escolhida, que os laços de sangue eram apenas um tipo de conexão. As pessoas que apareceram para as aberturas da minha galeria, que me ajudaram a me mudar para meu apartamento, que se lembraram do meu aniversário sem lembretes, que me abraçaram quando o luto antigo surgia inesperadamente. Essas eram minha verdadeira família. Elas tinham conquistado essa designação através de presença e cuidado consistentes, não através de obrigação genética. Aos 30 e poucos anos, eu tinha criado uma vida que parecia completa e significativa. Eu administrava uma galeria de sucesso, era dona da minha casa, mantinha amizades amorosas e tinha um relacionamento baseado em respeito e compreensão mútuos. A menina abandonada de 8 anos ainda vivia dentro de mim. Eu honrava sua coragem, sua resiliência, sua determinação para sobreviver quando parecia que o mundo inteiro tinha lhe virado as costas. Mas ela não me definia mais. Ela era uma parte da minha história, não sua totalidade. Eu achava que tinha feito as pazes com meu passado. Então, o Lucas me encontrou no Facebook e tudo o que eu pensei ter resolvido voltou com uma clareza devastadora. A mensagem chegou em uma terça-feira comum pela manhã. Eu estava no meu escritório na galeria, com café na mão, revisando as propostas de artistas para uma próxima exposição. A notificação tocou e eu cliquei nela distraidamente, esperando uma mensagem de um cliente ou colega.
Em vez disso, me vi encarando um nome que eu não via há 20 anos: Lucas Batista. A xícara de café escorregou da minha mão, quebrando no chão de madeira, o líquido quente espirrando nos meus tornozelos. Eu mal notei. Todo o meu foco se estreitou para o pequeno retângulo de texto na minha tela. Marina, sou eu, o Lucas, seu irmão. Não sei se você se lembra de mim, mas eu te procurei por anos. Acabei de encontrar o site da sua galeria. Podemos conversar, por favor? Fiquei olhando para a mensagem por tanto tempo que minha assistente veio me checar, preocupada com o barulho e o silêncio que se seguiu. Ela me ajudou a limpar o café derramado enquanto eu permanecia imóvel, incapaz de processar a intrusão repentina do meu passado em meu presente cuidadosamente construído. Levei 2 dias para responder. 2 dias de discussão da situação com minha terapeuta, com o Miguel, com a Luísa. 2 dias de ponderação dos potenciais benefícios da reconexão contra certa perturbação que ela causaria na minha vida. Minha resposta foi breve. Lembro de você, podemos conversar? O Lucas respondeu imediatamente com seu número de telefone. Quando liguei, a voz dele estava mais grave do que eu me lembrava, mas com a mesma cadência, a mesma leve hesitação antes de palavras importantes. Não acredito que te encontrei, ele disse, a emoção engrossando sua voz. Procurei por você de vez em quando por anos. Por que agora? Perguntei, a pergunta que tinha me queimado desde que sua mensagem chegou. A história se desenrolou gradualmente durante aquela ligação e em várias outras que se seguiram. O Lucas agora era casado e tinha 2 filhos. Ele construiu uma vida como engenheiro em Santa Catarina, não muito longe de onde nosso pai o tinha levado inicialmente. Ele tinha me procurado esporadicamente ao longo dos anos, mas com informações limitadas, os esforços não tinham ido a lugar nenhum. O pai não queria que a gente te contatasse no começo, ele explicou. Disse que seria confuso para todos, que rupturas limpas eram melhores. Na época em que eu tinha idade suficiente para tomar minhas próprias decisões, eu não sabia por onde começar a procurar. Foi durante um recente susto de saúde na família que o Lucas tinha renovado seus esforços para me encontrar, mergulhando mais fundo em buscas online até que descobriu o site da minha galeria com uma biografia profissional que confirmava que eu era a irmã que ele estava procurando. A Sofia também te procurou, ele acrescentou soltando outra bomba. Ela nunca parou de falar sobre você, mesmo quando todos nós deveríamos fingir que o passado não aconteceu. Pedaço por pedaço, eu descobri o que tinha acontecido com minha família depois que eles foram embora e me deixaram para trás. O negócio de construção do meu pai acabou se estabilizando em Santa Catarina, embora ele nunca tenha alcançado o sucesso com o qual sonhava. Ele se casou novamente por um breve período quando o Lucas estava no ensino médio, um relacionamento que terminou quando a bebida dele se tornou problemática. Ele estava solteiro agora, com pouco mais de 60 anos, com problemas de saúde em desenvolvimento, morando em um pequeno apartamento em Florianópolis. Minha mãe tinha ficado com a tia Luísa, em Minas Gerais, por apenas alguns meses antes de se mudar para o Rio de Janeiro com a Sofia para um novo começo. Ela se casou novamente quando a Sofia tinha 10 anos, com um homem estável e gentil que, segundo todos os relatos, tinha sido um bom padrasto. Ela ainda trabalhava como enfermeira, agora em cargos de gestão em um hospital. De acordo com o Lucas, ela expressou arrependimento sobre como as coisas aconteceram comigo, embora nunca tivesse feito esforços concretos para me encontrar ou fazer as pazes. A Sofia tinha se tornado professora, trabalhando com crianças do ensino fundamental. Ela foi noiva 2 vezes, mas nunca se casou, terminando ambos os relacionamentos antes de chegar ao altar. Ela morava em Niterói, a menos de 1 hora da nossa mãe, mas mantendo o que o Lucas descreveu como limites saudáveis com ela. Vai ter uma reunião de família, o Lucas disse durante nossa 4ª ligação. O pai está completando 60 anos, e parece que o susto com a saúde fez todo mundo perceber que o tempo não é infinito. Todos eles querem que você venha. Todos eles querem que eu venha, repeti as palavras, sentindo-as estranhas na minha boca. As mesmas pessoas que me deixaram sozinha em uma casa vazia quando eu tinha 8 anos. O desconforto do Lucas era palpável, mesmo através do telefone. Foi uma época terrível para todos, Marina. O pai mal estava conseguindo lidar com as coisas. A mãe estava tendo o que, agora sabemos,
que era um grande episódio depressivo. Eles tomaram decisões horríveis, mas mudaram. E você acha que isso desculpa o abandono de uma criança? Perguntei, a raiva finalmente rompendo o choque que tinha dominado minhas reações até então. Não, claro que não, ele recuou. Nada desculpa isso. Mas as pessoas podem se arrepender de seus piores erros, certo? Eles querem uma chance de pedir desculpas, de tentar consertar as coisas. Eu ri, um som áspero e sem humor. Consertar as coisas? Eu passei 10 anos no sistema de acolhimento, Lucas. Você tem alguma ideia de como foi? Ele não tinha, claro. Como poderia? Enquanto eu estava me mudando de casa em casa, com pertences em sacos de lixo, ele estava morando com nosso pai, jogando futebol, tendo uma adolescência normal, apesar da ruptura da família. Me peguei em uma posição desconfortável, como mensageira entre partes da minha família que não se comunicavam diretamente há anos. O Lucas falava com a Sofia regularmente, mas tinha contato limitado com nossos pais. A Sofia falava com nossa mãe semanalmente, mas raramente interagia com nosso pai. Todos, parecia, tinham relacionamentos complicados uns com os outros, mas estavam unidos em seu desejo repentino de se reconectar comigo. A Sofia ligou uma semana depois do contato inicial do Lucas. A voz dela era ao mesmo tempo familiar e estranha. O tom agudo de menininha substituído por um timbre de mulher, mas com a mesma abertura emocional que eu me lembrava. Eu nunca te esqueci, ela disse chorando poucos minutos depois de nossa conversa começar. Eu tinha uma foto sua da minha festa de 6 anos. Eu a mantinha escondida porque a mãe ficava triste de vê-la, mas eu a olhava todas as noites antes de dormir por anos. Diferente do Lucas, que abordava nossa reconexão com pragmatismo cuidadoso, a Sofia oscilava entre nostalgia chorosa e planos entusiastas para recuperar o tempo perdido. Ela queria uma proximidade imediata, sugerindo visitas e feriados compartilhados, como se 2 décadas de separação pudessem ser superadas em um único salto. Quando perguntei por que ela não tinha me procurado antes, a resposta dela revelou a mitologia familiar que tinha se desenvolvido na minha ausência. Eu achei que você estava com a vovó e o vovô, ela admitiu. Foi o que a mãe me disse quando eu era pequena. Na época em que eu descobri a verdade no ensino médio, ninguém parecia saber onde você estava. As razões oferecidas para o meu abandono variavam dependendo de quem estava explicando. O Lucas citou a tensão financeira e as lutas de saúde mental dos nossos pais. A Sofia mencionou a tomada de decisões ruins durante uma crise. Ambos reconheceram que foi errado, mas enquadraram como um erro trágico, em vez da escolha deliberada que tinha sido. Descobri que nossos pais tinham dito à família estendida que eu estava morando com uma tia durante aqueles anos. Uma ficção que preservou a imagem deles como pais carinhosos que simplesmente tinham sido sobrecarregados pelas circunstâncias. Ninguém tinha questionado essa narrativa profundamente o suficiente para descobrir a verdade. Que eu tinha sido deixada sozinha e, subsequentemente, entrado em acolhimento. Meus amigos estavam divididos sobre como eu deveria responder a essas súbitas tentativas da minha família há tanto tempo ausente. A Luísa estava protetora, desconfiada dos motivos deles e preocupada com o custo emocional que a reconexão poderia ter. Eles te abandonaram uma vez, ela apontou sem rodeios. O que os impede de desaparecer de novo quando as coisas ficarem difíceis? O Miguel era mais ponderado, sugerindo que eu prosseguisse com cautela, mas que permanecesse aberta à possibilidade de cura nos meus próprios termos. Você não deve perdão a eles, ele disse, mas pode encontrar alguma paz em ouvi-los. Minha terapeuta me ajudou a navegar pelas emoções complexas que vieram à tona com cada novo contato. A raiva que eu pensei ter processado anos atrás retornou com uma intensidade renovada. O luto por anos perdidos parecia fresco novamente. E por baixo de tudo, uma pequena e persistente voz que pertencia à criança de 8 anos que ainda estava dentro de mim. Por que eles não me quiseram naquela época? Por que eles me querem agora? Concordei em me encontrar com o Lucas para um café quando ele veio para São Paulo para uma conferência de trabalho. Vê-lo pessoalmente foi surreal. Como olhar para uma versão distorcida do nosso pai em um espelho de parque de diversões. Seus traços eram familiares, mas alterados pelo tempo e pela genética. Ele tinha a altura e o porte do meu pai, mas se comportava de forma diferente.
sem a energia inquieta que eu me lembrava no nosso pai. Os filhos dele me chamaram de Tia Marina, durante uma videochamada que ele iniciou na cafeteria, o título parecendo ao mesmo tempo estranho e doloroso. Essas crianças que compartilhavam meu sangue, mas não sabiam nada sobre mim, que tinham sido ensinadas histórias sobre uma tia, que existia principalmente nas memórias de infância do pai delas. O pai quer falar com você, o Lucas disse perto do fim do nosso encontro. O desconforto dele era evidente no jeito que ele mexia na xícara de café. Ele não está bem, Marina. Os médicos estão falando em 6 meses, talvez 1 ano. Ele quer fazer as pazes antes de... Ele parou, deixando a implicação no ar entre nós. O pedido de perdão de um homem à beira da morte talvez devesse ter me comovido, mas apenas intensificou minha raiva. Por que eu era esperada a dar absolvição no momento conveniente dele? Onde estava esse desejo por reconciliação durante os anos em que precisei de um pai? Um pacote chegou na minha galeria na semana seguinte. O endereço de remetente mostrava o nome da minha mãe no Rio de Janeiro, causando um choque em mim à vista da caligrafia dela, ainda reconhecível depois de todos esses anos. Dentro, havia um urso de pelúcia desgastado que eu achava ter perdido para sempre. Meu companheiro de infância, o ursão, preservado por todo esse tempo. Havia um bilhete. Eu o mantive seguro para você. Eu deveria ter mantido você segura também. Sinto muito, Marina. Por favor, ligue quando estiver pronta. Com amor, mãe. A presunção naquela assinatura, reivindicando um relacionamento que ela tinha abandonado 2 décadas antes, me fez deixar o bilhete de lado, mas eu mantive o ursão, colocando-o em uma prateleira no meu quarto, um elo tangível com a criança que eu tinha sido. O convite formal para a reunião de família chegou em seguida, um cartão com palavras desajeitadas, solicitando minha presença em um sítio no interior de São Paulo, o mesmo tipo de lugar onde tínhamos tirado férias, como uma família completa. A localização foi claramente escolhida por seu valor sentimental, mas as memórias que evocava para mim eram complicadas, manchadas pelo conhecimento do que veio depois daqueles tempos aparentemente felizes. Eu estava em uma encruzilhada, dividida entre a família que eu tinha perdido e a vida que tinha construído sem eles. Eles estavam me pedindo para voltar a um papel do qual eu há muito tempo tinha crescido. A filha mais nova, a irmãzinha, a peça que faltava no retrato de família deles. Mas eu não era mais aquela pessoa. Eu tinha me tornado outra pessoa inteiramente em sua ausência, forjada por experiências sobre as quais eles não sabiam nada e nunca poderiam realmente entender. A decisão que tomei sobre se deveria comparecer àquela reunião definiria não apenas meu relacionamento com minha família biológica no futuro, mas meu relacionamento comigo mesma e a jornada que me trouxe até este ponto. Depois de semanas de deliberação e sessões intensivas de terapia, tomei minha decisão. Eu me encontraria com minha família, mas não nos termos deles. Não no sítio com suas memórias complicadas, não como parte de uma reunião comemorativa, fingindo que 2 décadas de abandono podiam ser apagadas com bolo e reminiscências nostálgicas. Em vez disso, propus um jantar em um local neutro, um restaurante perto da minha galeria, onde eu me sentiria em terreno sólido. Escrevi cartas detalhadas para cada membro da família de antemão, explicando exatamente o que tinha acontecido comigo depois que eles se foram. Não a versão higienizada que eles poderiam ter imaginado, mas a dura realidade do sistema de acolhimento. Os Pires com seus sacos de lixo pretos para meus pertences. A senhora Ferreira com seus comentários cortantes. Os santos que usavam a comida como punição. As constantes realocações, a perda de toda a estabilidade, os anos de me sentir indesejada e descartável. Não estou escrevendo isso para magoá-los, eu expliquei em cada carta. Mas porque, se for para haver qualquer relacionamento daqui para frente, ele precisa ser baseado na verdade, não em ficções confortáveis. Vocês precisam saber quem eu me tornei na ausência de vocês. O Miguel se ofereceu para me acompanhar ao jantar, um amortecedor contra a tempestade emocional que pudesse me esperar. Agradeci seu apoio, mas recusei. Aquilo era algo que eu precisava encarar sozinha, nos meus próprios termos, com a força que tinha construído ao longo de uma vida inteira de autossuficiência. Na noite do nosso encontro, cheguei cedo, escolhendo uma mesa que me dava uma visão clara da entrada. Eu os observei chegarem juntos, minha família desmontada, instantaneamente reconhecíveis apesar dos anos de separação. Meu pai, mais magro do que eu me lembrava, o cabelo agora grisalho,
se movendo com os passos cuidadosos de alguém que lida com a dor. Minha mãe, com o rosto envelhecido, mas ainda bonita, ajustando nervosamente o colar enquanto entrava. O Lucas pairando protetoramente perto do cotovelo do meu pai. A Sofia com os olhos vasculhando o restaurante ansiosamente até que eles pousaram em mim. O choque de vê-los juntos depois de 24 anos foi físico, uma rigidez no meu peito que momentaneamente me roubou o fôlego. Essas pessoas que compartilhavam meu sangue, que uma vez formaram a totalidade do meu mundo, agora eram estranhos com rostos familiares. Levantei quando eles se aproximaram, aceitando abraços breves e desajeitados de cada um. O contato físico, ao mesmo tempo estranho e dolorosamente familiar. Você está tão bonita, minha mãe disse, lágrimas já se formando nos olhos dela, tão adulta. Isso tende até a acontecer em 20 anos, eu respondi, minha voz firme, apesar da turbulência emocional sob a superfície. A conversa inicial foi tensa, cheia de tópicos seguros e perguntas cuidadosas. Como vai a minha galeria? Eu gostava de morar em São Paulo? Eu estava namorando alguém especial? Eu respondi educadamente, mas de forma breve, observando enquanto eles trocavam olhares, claramente inseguros de como navegar o abismo enorme entre nós. Meu pai pigarreou durante uma pausa na conversa. Marina, nós te devemos um pedido de desculpas. O que aconteceu, o que fizemos, não há desculpa para isso, mas houve razões. Estávamos em uma situação financeira terrível. Emocionalmente, minha mãe interveio rapidamente. Eu estava sofrendo de depressão, embora não reconhecesse na época. Seu pai estava bebendo demais. Nós pensamos que estávamos tomando aqui a melhor decisão para todos naquele momento. Eu a encarei com firmeza. Qual exatamente foi a melhor decisão para mim, mãe? Ser deixada sozinha em uma casa vazia, aos 8 anos de idade? A mesa ficou em silêncio. A Sofia olhou para o seu prato, enquanto o Lucas se remexia desconfortavelmente na cadeira. O rosto do meu pai ficou vermelho de vergonha ou raiva. Eu não conseguia dizer qual. Não era para ser assim, ele finalmente disse. Eu pensei que sua mãe estava te levando. Ela pensou que você estava vindo comigo. Na época em que percebemos o que tinha acontecido, você já estava no sistema, e nos disseram que seria complicado te pegar de volta. Complicado? Repeti a palavra, com um gosto amargo. Então, vocês decidiram não tentar porque era complicado. Eu não conseguia dar conta dos 3 filhos sozinho, meu pai admitiu, sem olhar nos meus olhos. Eu mal estava me virando com o Lucas, e a Sofia precisava de mim completamente, minha mãe acrescentou. Ela era tão pequena, tão confusa com tudo. Respirei fundo, me concentrando antes de responder. Eu entendo que vocês dois estavam passando por dificuldades. Posso até aceitar que vocês tomaram decisões a partir de um lugar de desespero. O que eu não consigo entender é por que nenhum de vocês voltou para me buscar. Por que vocês nunca ligaram, nunca escreveram, nunca tentaram saber se eu estava bem. Nós tentamos, minha mãe insistiu. Ligamos para que assistente social algumas vezes, mas eles disseram que você foi colocada com uma boa família, que perturbar sua nova situação poderia causar mais mal do que bem. Eu ri sem humor. Uma boa família? Vocês querem saber com quantas boas famílias eu morei? Continuei a recontar meus lugares, nomeando cada família e como a vida tinha sido em suas casas. Recitei datas, locais, incidentes específicos que tinham se gravado na minha memória. 15 de julho de 2002, os Pires decidiram se concentrar em seus filhos biológicos. Então, eu fui movida para a casa do Souza com outras 5 crianças. 3 de março de 2004. A senhora Ferreira me disse que eu era burra demais para ser alguém, porque tirei um 7 em uma prova de matemática. 28 de novembro de 2005. Os Santos trancaram a geladeira durante o feriado de Ação de Graças porque eu comi demais na refeição de feriado. Enquanto eu falava, observei os rostos deles mudarem de uma justificativa defensiva para um desconfortável reconhecimento da realidade que eu tinha vivido. Aquela não era a versão higienizada do sistema de acolhimento dos filmes comoventes. Aquele era o sistema como ele realmente existia para muitas crianças. Uma série de lares temporários com adultos que te viam como uma fonte de renda ou uma obrigação, raramente como uma criança, que merecia amor e estabilidade.
Não estou contando isso para fazer vocês se sentirem culpados, eu disse quando terminei. Estou contando porque é quem eu sou. Essas experiências me moldaram. Se vocês querem me conhecer agora, precisam entender o que aconteceu comigo naquela época. Então, eu proferi minha declaração preparada sobre a diferença entre perdão e reconciliação. Posso perdoar o que aconteceu sem fingir que não me afetou. Posso seguir em frente sem apagar o passado. Mas qualquer relacionamento que construirmos precisa reconhecer a realidade desses 20 anos, não apenas varrê-la para debaixo do tapete. Eu estabeleci limites claros para o que estava disposta a aceitar. Sem reuniões de família instantâneas. Sem fingir que podíamos continuar de onde paramos. Sem a expectativa de que eu me integraria perfeitamente em tradições familiares das quais eu nunca tinha sido parte. Relacionamentos individuais poderiam ser possíveis, construídos lentamente e com respeito por quem todos nós éramos agora, não por quem tínhamos sido ou por quem eles desejavam que eu fosse. Não vou comparecer à reunião no sítio, concluí. É demais e muito cedo em um lugar que guarda memórias complicadas para mim. Estou aberta a conhecer cada um de vocês individualmente em um terreno neutro, se isso é algo que vocês querem, mas preciso ser clara. Eu tenho uma vida completa com pessoas que estiveram lá por mim consistentemente. Elas também são minha família e continuarão sendo minha prioridade. As reações deles variaram. Meu pai ficou defensivo, inicialmente argumentando que eles também tinham sofrido, que tinham cometido erros, mas não tinham a intenção das consequências. Minha mãe chorou, repetindo que nunca tinha parado de me amar, que pensava em mim todos os dias. O Lucas parecia aliviado que tudo finalmente estava sendo dito em voz alta depois de anos de segredos de família. A Sofia ouviu atentamente, ocasionalmente estendendo a mão para mim como se quisesse estabelecer uma conexão física, mas respeitando meu espaço. Depois do jantar, saí com minha dignidade intacta, não buscando a aprovação ou a absolvição deles, mas me mantendo na minha verdade. A criança assustada e abandonada tinha se tornado uma mulher que podia encarar seu passado sem ser diminuída por ele. Nas semanas que se seguiram, me encontrei com a Sofia para um café, apenas nós duas. Sem nossos pais presentes, ela falou mais abertamente sobre suas próprias lutas crescendo com uma mãe que lutava contra a depressão e um padrasto que, embora gentil, nunca tinha entendido completamente a dinâmica complexa da família mista deles. Começamos a construir um relacionamento experimental baseado em quem éramos agora, não nas crianças que tínhamos sido. Quando o convite de Natal da família veio, eu recusei educadamente, sugerindo em vez disso que continuássemos com interações menores e mais gerenciáveis. Eu não estava pronta para celebrações de feriado que inevitavelmente destacariam os anos de tradições que eu tinha perdido, as piadas internas que eu não entenderia, as fotos de família que não me incluíam. A experiência impulsionou uma nova direção na minha arte. Criei uma série sobre abandono e cura, peças abstratas que exploravam a jornada da fragmentação à totalidade. A exposição recebeu aclamação da crítica, com os revisores notando a honestidade emocional crua e a poderosa resiliência evidente no trabalho. Eu não compartilhei explicitamente a história pessoal por trás da arte publicamente, mas aqueles que me conheciam entendiam seu significado. 6 meses após nosso jantar, meu pai ligou. A saúde dele tinha deteriorado ainda mais, e o tom dele era diferente, menos defensivo e mais reflexivo. Eu falhei com você, ele disse simplesmente. Não apenas quando você tinha 8 anos, mas todos os dias depois disso, quando eu poderia ter tentado te encontrar e não o fiz. Eu não posso mudar isso, mas queria que você soubesse que eu sei. Eu sei o que fiz. Não foi uma reconciliação dramática. Não foi nem mesmo perdão, no sentido tradicional, mas foi um reconhecimento da verdade, e isso significou algo. Cheguei a entender que perdão não é sobre desculpar o que aconteceu ou fingir que não causou dano. É sobre se libertar do fardo da raiva, não para o benefício daqueles que te machucaram, mas para a sua própria paz. Perdoei meus pais, não porque eles mereciam, mas porque eu merecia estar livre do peso do ressentimento. Família é um conceito que tive que definir para mim mesma. Inclui as pessoas que compartilham meu DNA, com as quais estou construindo relacionamentos cuidadosos e com limites.
mas também engloba os amigos que apareceram consistentemente, os mentores que acreditaram em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesma, o parceiro que entende minha história complexa sem tentar consertá-la ou apagá-la. Família é quem te ama, não apenas quem compartilha seu sangue. A menina abandonada de 8 anos ainda vive dentro de mim. Eu honro sua coragem, sua resiliência, sua determinação em sobreviver quando parecia que o mundo inteiro tinha lhe virado as costas, mas ela não me define mais. Ela é uma parte da minha história, não sua totalidade. No meu escritório da galeria, tenho 2 fotografias lado a lado. Uma é a foto que a Sofia guardou todos aqueles anos, mostrando uma menininha sem um dente com olhos cheios de esperança. A outra é um autorretrato recente, mostrando uma mulher com força no olhar e confiança na sua postura. Ambas sou eu. Ambas são verdadeiras. Ambas merecem ser vistas. Você já teve que reconstruir sua definição de família depois de uma perda ou separação? Você acredita que o perdão é possível sem esquecer? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se minha história ressoou com você, por favor, curta e se inscreva para mais conversas sobre resiliência e reconstrução. Lembre-se de que seu passado te molda, mas não precisa te definir. Obrigada por ouvir minha jornada e espero que traga algum conforto a qualquer pessoa que já se sentiu abandonada ou esquecida. Você não está sozinho e sua história também importa.